Já existe uma data para a SEC aprovar o ETF de Bitcoin e isso pode acontecer agora, no mês de agosto. Com isso, a gente vai ter diversas oportunidades, independente se aprova ou não aprova ETF de Bitcoin pela SEC. E hoje vamos falar sobre isso, onde que estão as oportunidades e o que você pode estar fazendo. Sei que nesse momento muita gente acaba ficando com dúvida, sem saber o que fazer, sem saber se vai comprar, se vai vender ou se é momento de não fazer nada. A gente vai falar sobre isso e hoje eu quero estar passando para vocês alguns pontos muito importantes para que você possa ficar de olho e não perder oportunidade. Tá bom? Se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e aqui nesse canal trago diariamente conteúdos como esse, desde análise de Bitcoin, oportunidade, até conhecimento para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta que está muito próximo. Pode acontecer agora em 2024. Falta só 5 a 6 meses para 2024 e você precisa ter o máximo de conhecimento possível para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta. Tá bom? Então se inscreve aí para que você não perca os conteúdos que trago aqui diariamente, tá bom? Dito isso, vamos lá para análise, vamos entender o que está acontecendo aqui com o Bitcoin e também sobre a possível aprovação de ETF de Bitcoin agora que pode acontecer dia 13 de agosto. A RK de Catwood é a primeira na fila de aprovação de ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Obviamente isso pode acontecer ou não, pode ser aprovado ou não, porém a gente pode ter o veredito acontecendo agora nesse mês de agosto, a aprovação ou não aprovação de ETF de Bitcoin. E independente do que aconteça, se aprovar ou não, a gente vai ter oportunidade para estar acumulando, oportunidade para estar ganhando dinheiro com o Bitcoin, seja no curto prazo ou no médio e longo prazo, tá bom? Isso pode acontecer aqui no dia 13 de agosto, como eu tinha falado para vocês, e existem outros ETFs que estão na fila aí para aprovação ou não agora dia 13 de agosto. A SEC tem essa data, porém existem outras datas também, além de 13 de agosto, existe aprovação ou uma data limite até fevereiro de 2024, então se eles postergarem até fevereiro de 2024, a gente vai ter uma data limite onde conflui com o halving do Bitcoin e também vai ser algo bom porque no halving do Bitcoin a gente vai ter uma decisão definitiva ali se de fato vai acontecer ou não, onde eles precisam bater o martelo. E a gente também vai ter oportunidades nesse período, porque vai ser um período onde a gente conseguiu acumular bastante tokens, bastante criptomoedas e principalmente Bitcoin, tá bom? Vindo aqui para o gráfico de Bitcoin, é importante você saber que nesse momento de indecisão, de aprovação ou não, a gente pode ter o gráfico mais lateral, a gente pode ver o Bitcoin andando de lado por um breve período, ou até dia 13 de agosto, onde vai ser decidido a aprovação ou não. E eu vejo que nesse momento a gente tem uma confluência muito importante, que é essa confluência aqui com a data final de 13 de agosto, entre 13 a 15 de agosto, onde conflui com a possibilidade do Bitcoin vir caindo até esse fundo aqui em 28 mil dólares por unidade. Chegando em 28 mil dólares por unidade, pessoal, a gente vai ter uma região muito importante confluindo, como eu tinha dito, confluindo com a data ali de divulgação de aprovação ou não de ETF de Bitcoin para a ARK e também para outros fundos de investimento que dê entrada no pedido de ETF de Bitcoin. Chegando aqui nos 28 mil dólares por unidade aqui para Bitcoin, se o Bitcoin não for aprovado agora no dia 13 de agosto, a gente pode ver o Bitcoin vindo direto para 25 mil dólares por unidade. Onde que está a oportunidade aqui nesse momento? A primeira oportunidade está em short. Se o Bitcoin não for aprovado, se o ETF não for aprovado, a gente pode ter queda de Bitcoin até os 25, porque abaixo de 25 a gente não tem muitos suportes para segurar o preço. Então vai ser gerado um pânico, vai gerar medo para o mercado essa não aprovação de Bitcoin. Com isso a gente pode ter o Bitcoin vindo direto para 25 em alguns dias. E as oportunidades vai estar em short, a gente consegue estar shortando essa região quando sai ali o veredito de não aprovação de Bitcoin. Então a gente consegue fazer um short com um risco retorno bem favorável, com 2% de stop, e o nosso take lá embaixo chegando a quase 10% de alvo, 10% de take. Então a gente consegue pegar esse movimento de baixa, onde a gente consegue fazer um lucro, e com esse lucro a gente consegue comprar mais Bitcoins. E por que comprar mais Bitcoins? Porque existe outras datas, existe outros ETFs para serem aprovados, e lembrando, a gente tem até fevereiro de 2024 para a SEC aprovar ou não todos os pedidos de ETF, então a gente tem mais prazo aí
até o próximo ano para aprovação de pelo menos um ETF de Bitcoin. Com isso, a gente vai acumulando mais e mais Bitcoins à medida que a gente vê o Bitcoin chegando nessas bases de preço, principalmente com essas movimentações mais expressivas aqui de baixa, tá, pessoal? Então a gente tem essa possibilidade, lembrando que essa região de 25 é uma região muito importante, porque foi utilizado como região de resistência e depois utilizado como região de suporte para o Bitcoin, sendo uma região de negociação muito forte, ou seja, vai ser uma referência para compra para quem quer entrar mais pesado no Bitcoin, tá bom? Porém, se for aprovado, a gente pode ter o Bitcoin passando a subir para romper esse possível canal e indo direto para 24, 25 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, se tivermos a aprovação, a gente vai ter a nossa segunda oportunidade com compras em Bitcoin ou até mesmo longs, compras em contratos futuros, onde a gente consegue ter um risco-retorno bem interessante, também de 2%, porém com um alvo lá em cima, em 23, 24 mil dólares por unidade, chegando ali a 17, 18% de alvo. Então, a gente tem uma outra oportunidade bem mais expressiva, bem mais interessante com a aprovação de Bitcoin, porque com essa aprovação de Bitcoin vai gerar um FOMO muito grande, porque vai ter outros ETFs de Bitcoin que provavelmente serão aprovados nas próximas datas limites pela SEC. Então, com essa aprovação, o FOMO vai ser muito grande e a próxima resistência para Bitcoin vai estar em 33 ou possivelmente lá nos 36 mil dólares por unidade agora no mês de agosto. Então, é importante a gente ficar de olho aí nessa aprovação do Bitcoin ou não, porém, a princípio, eu acredito que o Bitcoin vai se arrastar até 28. Eu não acredito que vai ter força compradora suficiente para elevar o Bitcoin até as próximas resistências, e se tivermos força compradora para elevar o preço do Bitcoin até essas regiões de resistência, acredito que seja muito difícil o rompimento, até mesmo porque a gente vai ter indecisão ainda. Se a gente tem indecisão, a gente vai ter lateralização e possivelmente falta de volume de negociação. Quando a gente vai observar o volume de negociação, veja que o volume de negociação no Bitcoin continua baixo. A gente chegou a bater 8 bilhões de volume de negociação, bem abaixo, tá chegando na verdade a 6 bilhões de volume de negociação, agora com 9 bilhões, e o pico anterior, o topo anterior em volume de negociação foi em 19, tendo em vista que para a gente romper uma região importante no passado, romper essa região de 25, a gente precisou de um volume de 54 bilhões. A gente tem um pico aqui para tentar romper uma região muito importante em 20, menos da metade. Então a gente precisa de volume de negociação para que a gente veja o preço rompendo essas regiões de resistência. Então, nesse momento, por mais que a gente tenha valorização no Bitcoin, chegando nessas regiões de resistência em 29.600, 29.700, não acredito que o Bitcoin vai conseguir romper essas regiões, mas sim vir arrastando lateral até essas regiões aqui de 28.500 ou até mesmo 28 mil dólares por unidade, onde vai estar a nossa próxima oportunidade, porque chegando aqui nessa região de 28, a gente vai ter a nossa data limite, que é 13 de agosto. Com isso, a gente pode ter uma queda mais expressiva com a reprovação ou uma valorização mais expressiva. Então, essa notícia vai dar boas oportunidades aí pra gente, independente da direção. É isso que importa pra gente. Não virar um torcedor. Ah, eu acredito que o ETF de Bitcoin vai ser aprovado, então eu vou começar a comprar Bitcoin porque vai ser aprovado. Esqueço da possibilidade de reprovação. Ou então, eu acredito que vai ser reprovado, então eu vou começar a vender Bitcoin. Com isso, existe a possibilidade de aprovação e o Bitcoin passar a subir. Então, a gente precisa se preparar para ambas as possibilidades. E nesse momento, existe aqui uma oportunidade muito grande para a gente que quer acumular mais Bitcoins. Se for aprovado, a gente consegue comprar mais para acumulação de carteira no dia 13 mesmo, aqui nessa região de 28.400. Se for reprovado, a gente shorta, a gente vem vendendo aqui nessa região para tentar comprar mais Bitcoin 25 com o próprio lucro do short. Então, essa vai ser uma região muito importante para a gente estar negociando. E um detalhe muito importante, principalmente para quem quer comprar altcoins, para quem quer comprar tokens nesse momento. Leve em consideração que nesse momento a aprovação vai ser de ETF de Bitcoin. Então o FOMO principal vai ser no Bitcoin. Institucional vai entrar principalmente no Bitcoin. Altcoin nesse momento vai ser deixado de lado. Quem quer se expor, quem quer comprar, quem quer investir um dinheiro alto, vai ir direto para o Bitcoin. Então, nesse momento, as valorizações vão ser principalmente no Bitcoin. A gente vai ver o Bitcoin subindo bem mais
que a maioria das altcoins. Então, muito cuidado para você que quer se expor em altcoin nesse momento. Talvez a oportunidade principal esteja no Bitcoin. Então, por isso que eu estou trazendo mais análise de Bitcoin do que de altcoin nos últimos dias, tá? Porque eu acredito que se a gente tiver valorização, a principal valorização vai ser em Bitcoin. E se a gente tiver desvalorização, se a gente tiver queda no mercado, a gente tem uma possibilidade de queda de 13% no Bitcoin, enquanto a gente tem possibilidade de 20, 30, 40, 50% de queda em altcoin. Então, nesse momento, o risco-retorno está melhor no Bitcoin e é por isso que eu venho comprando só Bitcoin, tá, pessoal? Então, muita atenção com esse detalhe. Se for aprovado ETF de Bitcoin, não acredito que as altcoins vai subir mais que o Bitcoin. O Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins, tá bom? Quando a gente vai observar a dominância do Bitcoin, veja que temos muito espaço para valorização na dominância. O Bitcoin está com 50% de dominância, ou seja, existe possibilidade de chegar aqui nessa região de 52%, ou até mesmo romper essa região de 52% e buscar 57%. Chegando nessas regiões de resistência na dominância, a partir daqui a gente consegue comprar mais altcoins, ou seja, Bitcoin passa a subir, encontra resistência em 35, 36, 40 ou até mesmo 50 mil dólares por unidade, que seja, e com isso a gente vai ver a dominância encontrando resistência também. E com esse encontro de resistência a gente passa a realizar lucros no Bitcoin e começa a comprar algumas altcoins, tá bom? Então é super importante você observar a dominância do Bitcoin nesse momento junto ao preço. O Bitcoin passa a subir, encontra resistência naquelas regiões de 35, 36 ou até mesmo acima dessas regiões. Com isso a gente tem essas próximas regiões de resistência aqui na dominância em 52 ou em 57. Chegando em 57 a gente vai ter um extremo muito grande. Passo a realizar parte dos meus Bitcoins e passo a colocar dinheiro mais nas altcoins. Com isso, a gente vai ter mais dinheiro sendo injetado nas altcoins. Bitcoin começa a perder dominância e as altcoins começam a ganhar dominância perante o Bitcoin, subindo bem mais que o Bitcoin. Tá bom? Então, nesse momento, é isso que eu estou de olho para Bitcoin e altcoin principalmente. Essas são as regiões para estar acumulando mais Bitcoins. Essas são as regiões de oportunidade nesse momento. Fique atento aí, principalmente até essa data limite que é dia 13 de agosto. Agora está muito próximo para acontecer, falta menos de 10 dias, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal a crescer. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.